Boa noite, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Hoje nós vamos continuar a desfrutar deste livro, A Glória do Ministério da Nova Aliança. A Glória do Ministério da Nova Aliança. Nós vimos na semana passada, retrasada, o capítulo 1, e na semana passada nós vimos o capítulo 2, e hoje então nós vamos continuar vendo a sequência dos capítulos, que será hoje o capítulo 3. No caso, aqui a mensagem 3 e com respeito ao livro, o capítulo 3. Esse livro é composto de 6 capítulos, mas nós teremos 7 mensagens, porque no final nós iremos dar um resumo de todo o livro. Eu gostaria de iniciar fazendo uma lembrança com respeito ao capítulo 1 e com respeito ao capítulo 2 que nós vimos, para que vocês possam continuar tendo uma linha de desenvolvimento do raciocínio, para que vocês possam absorver bem o encargo deste livro, que não é um encargo teórico. O encargo é vocês adentrarem as palavras para que haja uma mudança no lado espiritual. Nós não podemos ficar numa esfera terrenal apenas nas questões de conhecimento. Sabemos que o conhecimento ele é de suma importância, no entanto, ele não é o fundamento. Ele não é o essencial para você tocar em Deus. O essencial é você ter um exercício do Espírito por meio da leitura da palavra e por meio das orações. Repito, o conhecimento ele é muito importante. O conhecimento mesclado com o desfrute, com a presença do Espírito Santo, nós então poderemos cumprir a vontade eterna de Deus. O capítulo 1, quando nós falamos aqui, nós vimos que Deus tem um propósito desde a fundação do mundo, desde a criação do homem. Haja visto que Deus criou o homem de uma maneira totalmente diferente. O homem não foi criado como a demais criação. O homem foi criado com alguma coisa de Deus dentro nele, no caso o espírito humano. Isso está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, e também em 1 Tessalonicenses 5, 23, e algumas outras passagens onde mostra que Deus colocou dentro do homem um espírito. Esse espírito é um representante de Deus, esse espírito saiu de Deus, é o sopro. No entanto, não é a totalidade de Deus. É algo de Deus, mas não é o próprio Deus. Então, todo ser humano, ele tem o espírito humano dentro nele. É o que o apóstolo Paulo fez menção em Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque Deus, a quem sirva em meu espírito. Então, nós, no capítulo 1, desfrutamos que, porque o homem foi criado de uma maneira diferente, Deus tem um propósito a mais com este homem. E a meta final deste propósito é inserir o homem na glória. Nós estamos aqui nessa esfera terrenal, nós temos um prazo de validade, que aí 70, 80, 90 anos, não importa, 100, 110, compete a Deus, mas um dia este corpo ele terá que passar pela corrupção, que é o destino de todo homem, a não ser que o Senhor Jesus volte e possa então nos arrebatar, como Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15. Então, enquanto nessa terra, você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, você que está acompanhando aí pelo YouTube, pela transmissão, que você entenda desde já que Deus tem um propósito com o homem e a nossa vida não termina nessa passagem por esta terra. Há um reino futuro, há um reino que Deus espera que todos nós adentremos nele. Obviamente, há uma longa caminhada a ser percorrida, no entanto, a base de tudo é tão somente crer no Senhor Jesus. Quando você crê, quando você invoca o nome do Senhor, quando você se esvazia, quando você clama pela presença do Espírito Santo, a palavra diz que Deus entra em você e faz morada. Isso está muito claro, Efésios 2, 22, João capítulo 14, versículo 23, 1 Coríntios 3, versículos 15 e 16, Deus, como o Espírito Santo, ele deseja entrar no homem. Para quê? Para que um dia nós possamos ser inseridos na glória que é o próprio Deus. Vimos também a definição dessa glória. A glória não necessariamente é apenas uma luz, é um resplendor.
tudo isso está certo, mas glória é a própria pessoa do Senhor. Onde Deus está, ali há a sua glória. Então ele deseja que nós adentremos a essa glória, assim como o homem Jesus, ele trilhou esse caminho da obediência, conforme o livro de Hebreus, e depois ressuscitou, como diz o Atos capítulo 13, versículo 33, Deus ressuscitou e Jesus como homem foi admitido, foi aceito na presença de Deus Pai, no terceiro céu, na eternidade, onde Deus habita. Então, esse caminho, como o escritor de Hebreus diz, ele foi aberto, um novo e vivo caminho. Tão somente hoje nós podemos trilhar esse caminho. Por isso, neste momento, renove a sua fé, creia que este caminho também é para você. Basta você tomar posse dessas promessas do Senhor e um dia todos nós estaremos na presença do nosso Deus. Então, o capítulo 1 do livro, a mensagem 1, mostrou para nós claramente esse desejo de Deus, mas para isso Deus estabeleceu um ministério. Ministério, podemos falar aqui, é o propósito do seu coração, é o intento do seu coração, é o seu desejo, é a sua economia, como diz a palavra grega, oikonomia, que é um plano, que é uma estratégia, que é uma meta, não importa as palavras sinônimas, mas o plano de Deus é levar o homem à sua presença. Então ele traçou para nós, deu para nós um ministério. E este ministério foi falado muito no capítulo 1, inclusive você que está acompanhando a transmissão, neste mesmo canal, você pode acessar ali a playlist e tem ali uma pasta com o título deste livro e você então poderá acompanhar as mensagens já faladas. Eu não tenho aqui, obviamente, tempo para fazer um resumo, porque me faltará tempo para concluir essa mensagem 3. Então, o ministério nós vimos no capítulo 1, de uma maneira bem panorâmica. No Antigo Testamento ele começou em Moisés, ali em Êxodo capítulo 19, onde foi mostrado para nós que o ministério é para um povo. O ministério não é para uma pessoa, o ministério não é para uma família, antes ele é para um povo. Então teve todo o processo no Antigo Testamento, repito, não tenho tempo para explicar aqui, e chegando então no Novo Testamento, o nosso amado Senhor Jesus, ele deu início ao ministério neotestamentário, ou a nova aliança, o ministério do Espírito e da vida. O ministério da antiga aliança, a base, o fundamento era a lei de Moisés. Por isso que Moisés foi o primeiro ministro. Mas esse ministério da antiga aliança, a Bíblia toda mostra para nós, embora foi de suma importância para guardar o povo judeu, para conduzir o povo nos caminhos do Senhor, mas ainda ele era deficitário. Ele não tinha condições de cumprir a vontade eterna de Deus, porque neste período do Antigo Testamento, Deus, como o Espírito, ainda não habitava dentro do homem. Então precisou vir Jesus, após sucessivas quedas do homem, vários pecados, várias transgressões. Então o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, nascido de Maria, ele veio nessa terra e deu início agora à nova aliança, ou o ministério neotestamentário, o ministério do Novo Testamento. Então, ali nos evangelhos, vemos em Mateus capítulo 4, versículo 17, o Senhor Jesus iniciando este ministério. Então, esse ministério, ele tinha apenas um objetivo: arrebanhar o povo de Deus para levar à presença do Senhor. Moisés cansativamente tentou fazer isso, foi fiel ao seu chamado, como Josué, como os demais profetas, mas como eu disse há pouco, o Espírito de Deus ainda não habitava dentro do homem. Então não era possível o homem levar a cabo esse propósito de Deus. Então no Novo Testamento, Jesus vem, Deus encarna em um homem chamado Jesus, João 1,14. Então Jesus vive por cerca de 33 anos e pouco, agrada a Deus e vai à cruz em favor de todo homem e é recebido na glória, como diz o livro de Atos capítulo 13, versículo 33, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então na ressurreição, o homem Jesus, ele foi admitido, ele foi aceito na presença de Deus
no terceiro céus. Então, este caminho, conforme o escritor de Hebreus, ele foi aberto para nós, um novo e vivo caminho. Tão somente basta você crer, basta você tomar posse e você então poderá trilhar esse caminho. Esta é a incumbência da igreja na terra hoje, seguir os passos de Jesus, não abandonando a palavra de Deus, não abandonando a oração, entendendo, como diz João capítulo 15, sem o Senhor nada podemos fazer. Então, qual é a incumbência da igreja? Ouvir o falar do Espírito e trilhar o caminho que o Espírito Santo for nos mostrando por meio da unção que habita em nós. Não podemos sair por aí fazendo obras, não podemos sair por aí falando de Deus sem a presença de Deus. Nós precisamos valorizar a presença íntima do Senhor, nós precisamos ser guiados pelo Senhor, porque a obra é dele, a seara é dele. Nós somos apenas um cooperador dele, porque não escravos, porque não servos, e nós queremos então ouvir a palavra desse Senhor. Então, no capítulo 1, foi mostrado para nós que o encargo é nos levar à presença de Deus. É o plano macro, é o plano maior, é a visão maior para que você tenha uma panorâmica. E no capítulo 2, foi mostrado para nós que após a morte de Jesus, o ministério, a sua vontade, não ficou paralisada. Ele, como o Espírito Consolador, ele adentrou os discípulos, como João capítulo 20, versículo 22, ele soprou sobre os discípulos, ele entrou nos discípulos e agora esses discípulos tinham Deus dentro neles por meio do Espírito. E esses discípulos então, eles foram levando a cabo esse propósito de Deus, pregando ali o Evangelho, levando as pessoas a crerem no Senhor Jesus, levando as pessoas a deixarem os ídolos e a seguirem o Deus único e verdadeiro. Então, esses 12, eles levaram esse ministério neotestamentário adiante até chegar à cidade de Antioquia. Eu gostaria que você, se estiver anotando a palavra, anota esta cidade, este nome, Antioquia, o porquê que eu estou dando ênfase, que os 12 apóstolos levaram a economia de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, depois da ascensão de Jesus, até o momento da cidade de Antioquia. A igreja de Antioquia é o que está revelado em Atos capítulo 13. Então, na semana passada, o nosso irmão Jean mostrou muito para nós com detalhes esta questão do ministério por meio dos 12 ser levado até a cidade de Antioquia. Diga-se de passagem, há muitas pessoas no cristianismo que falam que há duas linhas ministeriais. A linha ministerial de Jerusalém e a linha ministerial de Antioquia. Porque a partir do capítulo 15 de Atos, onde houve ali uma dissensão, onde houve ali alguns judaizantes haviam descido de Jerusalém, então causado algum tumulto ali na igreja em Antioquia. Então precisou que Paulo, Barnabé, fosse para Jerusalém, tratar com os presbíteros de lá, essa discussão que houve. Então, muitos cristãos, nós ouvimos isso por aí, que a partir dali separou a linha ministerial. Uma linha de Jerusalém e uma linha de Antioquia. Por isso que eu estou dando bastante ênfase à questão da cidade de Antioquia. Mas eu quero dizer para vocês que isto não é de acordo com a revelação da palavra. Eu gostaria que vocês entendessem que, inclusive é o tema da mensagem de hoje, há apenas uma única linha ministerial. Não há duas linhas ministeriais. Assim como o ministério é único, a linha ministerial também é única. Essa linha ministerial, ela começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Quando ali o Senhor Jesus, ele deu a ordem e o Espírito Santo desceu sobre aqueles cerca de 120 galileus que ali estavam e eles ficaram empoderados pelo Espírito Santo. E diga-se de passagem, nasceu a primeira igreja, a igreja em Jerusalém. Então, em Atos capítulo 2, surge ali então a igreja em Jerusalém, que foi o início desse desenvolvimento do Espírito Santo.
A partir então de Atos é que os apóstolos, empoderados por esse Espírito, eles puderam então levar a obra de uma maneira cheia de poder, onde curavam, onde paralítico andava, onde cego passava a ver, onde mortos ressuscitavam, tudo isso por meio do derramamento do Espírito Santo. Ok? Então, após essa ascensão do Senhor Jesus e após o derramamento do Espírito Santo, inicia a igreja em Jerusalém, onde os 12 eram líderes, que eram os 12 apóstolos. Não vou entrar em detalhes com respeito a Judas, mas depois já houve um substituto para o lugar dele. E esses 12, o líder principal era o apóstolo Pedro. Pedro, então, ele era o líder principal da igreja em Jerusalém, era o líder principal de todos os apóstolos, e ele então foi conduzindo a sua obra seguindo pelos 11. Isso está claro em Atos capítulo 2, Pedro dava a direção e os 11 o apoiavam. Então havia a unanimidade entre os 12 apóstolos, por isso que a obra de Deus, ela fluía, batizavam 3.000 e batizavam famílias inteiras. Por quê? Porque havia a unidade e a unanimidade. Então, essa linha ministerial que iniciou em Atos, ela foi levada por algum tempo. O problema é que Satanás sempre se levanta. Então, com o passar do tempo, os principais dos judeus, os líderes religiosos, eles começaram então, como que eu poderia dizer, começaram a resistir, começou a ter resistência ao ministério liderado por Pedro. Então, começou ali uma perseguição muito grande. Diga-se de passagem, por exemplo, em Atos capítulo 12, onde Herodes, ele achou por bem, ele mandou prender alguns da igreja, e Tiago, apóstolo, foi morto a fio da espada. Então isso aí agradava os olhos de Herodes, porque agradava o povo, porque agradava os religiosos que não tinham essa visão clara do propósito eterno de Deus. Então, neste momento, Pedro foi perdendo forças. Por quê? Porque o temor de ser morto, o temor da perseguição foi possivelmente esfriando, diminuindo a fé dos demais apóstolos. Então Pedro não havia mais ali um respaldo dos 11. Pedro então corria sério risco de vida, embora ele nunca temia com respeito a isso. Apenas em uma oportunidade, quando entregaram Jesus e uma serva lá, perguntou se ele também era o discípulo de Jesus, ele negou o Senhor, vocês sabem desse episódio, mas Pedro era muito intrépido, Pedro amava o Senhor, Pedro sabia o que o Senhor havia feito na vida dele. Então Pedro praticamente não tinha mais o apoio dos discípulos, repito, porque a perseguição era muito grande. Então o que ocorreu? Pedro foi perdendo força, e a cidade de Jerusalém, a igreja em Jerusalém, ela foi perdendo a essência desse ministério. A essência desse ministério ficou claro para eles em Atos capítulo 2. Quando o Espírito desceu como língua como que de fogo, e ali eles falavam em vários idiomas. Como eu disse há pouco, curas eram feitas. Pessoas se convertiam ao Senhor, famílias inteiras. De uma leva só batizaram 3.000 pessoas. O fato foi que a igreja em Jerusalém foi perdendo a essência do Espírito. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está ouvindo essa palavra pelo YouTube, eu rogo a vocês, não permita que a sua fé enfraqueça. Se você sente que você está fraco, peça a Deus: Senhor, aumente a minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Atos capítulo 14 diz que há um portal que se abre quando você exercita essa fé, e você pode adentrar por este portal e tocar na dimensão que Deus habita. Nós habitamos na dimensão terrenal.
mas Deus está no terceiro céu. E nós podemos ter contato com Ele por meio do exercício da fé. Por isso, zele pela sua fé, não enfraqueça. Embora há muitos problemas, muitos problemas financeiros, familiares, problemas no trabalho, problemas com doença, mas exercite a sua fé, que é o bem maior que Deus lhe deu. Por meio da fé, você alcançará a graça de Deus. Por meio da fé, você verá Deus. Por meio da fé, você será aprovado diante do tribunal de Cristo, como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Mas, infelizmente, essa não foi a realidade da igreja em Jerusalém. A fé foi se esvaindo, a tradição foi entrando, os costumes judaicos foram entrando, muitos rituais que eles praticavam foram entrando na vida da igreja, e Pedro, então, como eu disse, foi perdendo força, e então foi ali a igreja enfraquecendo com respeito à essência dessa linha ministerial maravilhosa que havia sido dada pelo Senhor Espírito, para que a sua igreja pudesse o representá-lo nessa terra. Então, nesse período de Atos, capítulo 12, onde Herodes manda matar Tiago a fio da espada, Pedro também foi preso. E Pedro teve uma experiência maravilhosa. Não tinha como Pedro fugir, mas havia na casa de Maria, aleluia, a reunião de oração da igreja, onde então, do nada, claro que nós sabemos que foi intervenção divina, mas humanamente falando, do nada Pedro é liberto e as portas abriram, os portões abriram automaticamente, e Pedro então sai da prisão e vai até a casa de Maria, onde havia oração incessante por parte dos irmãos, em especial das irmãs. Por isso eu gostaria de encorajá-los, use essa arma poderosa que é a oração. Quando não há mais saída para o homem, mas este homem permanece na oração, Deus faz os milagres que lhe competem. Deus faz os milagres da vida, por que não estarmos vivos a cada dia é um grande milagre de Deus. Termos o pão nosso de cada dia na nossa mesa é um grande milagre de Deus. Termos a saúde física é um grande milagre de Deus. Termos o nome do Senhor para invocar é um grande milagre de Deus, porque nem todo mundo tem essa liberdade a nível mundo. Em especial, alguns países onde não são cristãos, onde não creem no Evangelho, muitos dos nossos irmãos já foram mortos e muitos dos nossos irmãos passam muita dificuldade para desfrutarem da palavra do Senhor. Então, neste momento que Tiago foi morto, neste momento que Pedro foi preso e foi liberto posteriormente, neste momento Deus começa a agir. Louvado seja o nome do Senhor. Quero falar para vocês que Deus não está parado. Deus permite muitas coisas, mas a obra de Deus vai ser levada até o fim. E Ele conta comigo, Ele conta com vocês. Por isso que eu estou incentivando vocês a jamais abrirem mão do desfrute da palavra, jamais abrirem mão da oração, porque Deus conta com você neste ministério, nesta única linha ministerial que nós vamos falar ainda. Então, neste momento, como que nada tivesse acontecendo de positivo, Deus já estava preparando uma pessoa para dar continuidade a essa única linha ministerial. Por quê? Porque Jerusalém havia enfraquecido. Por quê? Porque os apóstolos haviam enfraquecido, como eu disse, por causa da perseguição, por causa dos temores. Me permita aplicar por causa da preocupação com a escola dos meninos, preocupação com o trabalho, preocupação com o dia do amanhã. Já não havia mais as reuniões normais da igreja, estou aplicando. Já não havia mais preocupação com as coisas de Deus. Por quê? Porque a preocupação agora estava voltada para as coisas terrenais. Também gostaria que você revisse a sua vida, quanto que o seu trabalho, o seu estudo, a sua família, o seu lazer tem roubado o tempo do Senhor. Como está a sua condição espiritual? Você tem prazer em ler a palavra? Você tem momentos de oração?
Ou você mal faz uma oração na hora da refeição, mal faz uma reunião, uma oração na hora de dormir ou pela manhã. Gostaria de encorajá-lo a separar um tempo para a leitura da palavra, um tempo para a comunhão com o Senhor. Você alimenta o seu corpo, você também precisa alimentar o seu espírito. E somente esses dois itens podem te levar à presença do Senhor. Oração, leitura da palavra. Ali vai gerar uma unção dentro de você e você vai ter uma intimidade com o Senhor. Então, neste período turbulento, neste período negativo, o Senhor estava preparando alguém para dar continuidade à obra do ministério, a essa única linha ministerial. E Deus então levanta Saulo de Tarso. Isso no capítulo 9, era um momento de grandiosa perseguição, onde Paulo já havia cooperado. Ele se chamava Saulo, para você que não sabe, o seu nome original era Saulo, e depois Deus trocou o nome dele para Paulo. De Saulo, o grande, para Paulo, o pequeno. Então, em Atos capítulo 7, Saulo já havia cooperado para o apedrejamento de Estevão, que era um diácono da igreja em Jerusalém, um homem cheio do Espírito Santo. No versículo 58 e 59, ali ele foi apedrejado e ele viu Jesus em pé intercedendo por ele. Então, neste momento, Saulo, ele começa a despontar como um dos principais perseguidores da igreja, mas Deus fez a obra no coração deste homem. Por quê? Porque ele era zeloso para com Deus. O que ele estava fazendo, apedrejando, matando homens e mulheres, conduzindo diligências para perseguir a igreja, ele fazia na ignorância. Ele mesmo deu esse testemunho. Ele cria em Deus, mas ele não sabia que este Deus havia vindo na pessoa de Jesus. Por quê? Porque a tradição o cegava, o costume o cegava, a religião o cegava. Meu amado irmão, minha amada irmã, nunca abra mão da palavra. Não siga cegamente o que as pessoas falam. Leiam a Bíblia, sejam como os cristãos de Bereia, que eles examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Tenha a sua Bíblia em mãos. Tenha a palavra como a sua direção. Ame a leitura da Bíblia. Ame isso aqui como se fosse a sua necessidade a cada minuto. Não apenas uma necessidade momentânea, mas uma necessidade a cada minuto que poderá conduzi-lo à presença do Senhor. Então, neste momento, Deus, em Atos capítulo 9, traz ou leva para Saulo uma salvação grandiosa. Saulo foi muito privilegiado porque, de certa maneira, ninguém pregou o evangelho para ele. O próprio Deus se revelou para ele. E ali então, ele caiu por terra, eu não vou detalhar, Atos capítulo 9, e ele se tornou então alguém com o coração totalmente voltado para as coisas do Senhor. Só que ele não tinha experiência. Ele não tinha ainda uma maturidade necessária naquele exato momento. E Paulo então saiu discutindo com todo mundo, no próprio Atos capítulo 9, então tiveram que levar Paulo para Cesareia e depois, para proteger a vida dele, levaram ele para Tarso, daí Saulo de Tarso. Por quê? Porque os irmãos queriam protegê-lo. Por quê? Porque ontem, estou aplicando, ele era um com os religiosos e perseguia a igreja. Hoje, ele agora faz parte da igreja, então aquilo ali confundiu a cabeça dos religiosos. Os próprios irmãos não acreditavam muito em Paulo. Como que ontem você nos perseguia, hoje você fala que você é um dos nossos. Se coloque no lugar dos nossos irmãos da igreja em Jerusalém. O fato que verdadeiramente Paulo havia se convertido. Então, para protegê-lo, porque ele saiu pregando para todo lado, sem discernimento, e causou muito choque entre os próprios irmãos da igreja em Jerusalém e entre os seus antigos aliados, antigos amigos, os judeus religiosos. Então, Paulo corria sério perigo de risco de vida. Então, na verdade, risco de morte, né?
me parece que fala risco de morte. Se eu estiver errado, me perdoe. Então o que ocorre? Saulo foi levado para Cesareia e depois ele foi levado para Tarso. O que ocorreu neste período? Neste momento da perseguição, em Atos capítulo 8, que a perseguição começou mesmo em Atos 8 de uma maneira mais ferrenha, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas os discípulos, aqueles irmãos que acabaram sendo salvos ontem, estavam cheios do Espírito Santo, eles decidiram fugir de Jerusalém e foram pregando a palavra para todos os cantos. Então, em Jerusalém, os apóstolos, os presbíteros, ouviram falar que em Antioquia o evangelho havia chegado. Inclusive gregos, que eram gentios, haviam crido no Senhor. Então ali os discípulos informaram isso para os apóstolos, e os apóstolos então mandaram uma diligência até Antioquia. Por isso que eu quero que você dê atenção a este nome Antioquia. Então eles mandaram um representante chamado Barnabé. Barnabé era um homem bom, Barnabé era um homem piedoso, Barnabé era um homem que tinha clareza da vontade eterna de Deus, Barnabé era alguém íntimo também do Senhor, Barnabé era uma espécie de diácono na igreja em Jerusalém. Então tinha que ser alguém de confiança. Então eles mandaram Barnabé até Antioquia. Barnabé chega em Antioquia, eu gostaria de ler com vocês, Atos capítulo... Por favor, se você puder abrir a sua Bíblia. Atos capítulo 11. O 9, Saulo foi salvo. Então, no capítulo 11, versículo 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Então aqui eu estou lendo já no final do relato, reforçando o que eu acabei de falar, que com a perseguição os discípulos, eles saíram pregando o evangelho, e em Antioquia então, muitas pessoas receberam a palavra. Então os líderes de Jerusalém mandaram Barnabé até Antioquia. Ok, prestem atenção no 25, por favor. Atos 11, 25. E partiu, Barnabé já estava em Antioquia, e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Eu gostaria de dar uma ênfase aqui. Lembra que quando Paulo foi convertido, em Atos capítulo 9, saiu pregando, batendo cabeça, sem discernimento, e eles o levaram até Tarso para proteger a vida dele, porque ele estava confundindo todo mundo? Neste momento também, Atos 9, foi o próprio Barnabé que intercedeu por Atos 9, versículo 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Então, Barnabé sempre foi um homem que tinha muito encargo com Paulo, desde o momento que o viu, desde o momento que esse havia se convertido. Quem queria receber Paulo, se ontem ele era um perseguidor, como eu falei há pouco? Então, quem conduziu Paulo, recém-convertido, à presença dos apóstolos foi Barnabé. Então, quando deu aquele tumulto que eles colocaram Paulo, pediu Paulo para ir para Tarso, para protegê-lo, tempos depois, o evangelho chega em Antioquia. Os discípulos, os apóstolos, mandam Barnabé até Antioquia para verificar. Barnabé viu que era verdadeira todas as palavras que foram faladas. Na mesma hora ele lembra de Saulo de Tarso. Estou falando Saulo e Paulo, mas é a mesma pessoa. Ele lembra de Saulo. Então, imediatamente ele manda ir até Tarso, ele mesmo, acha Paulo, encontra Paulo, e leva Paulo para Antioquia. Isso está no capítulo 13, versículo 1 de Atos. Essa mensagem, ela é muito profunda, porque ela traz detalhes dessa questão da única linha ministerial
fazendo sequência da mensagem número 2. Atos 13:1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí vai falando dos nomes, Barnabé e Saulo. Então agora, por que Barnabé leva Paulo, no caso Saulo, para Antioquia? Porque Barnabé, sendo um diácono da igreja em Jerusalém, sabia que a igreja em Jerusalém, entenda a palavra, estava velha. A tradição havia entrado na igreja em Jerusalém, o costume judaico, os costumes judaicos entraram na igreja em Jerusalém, já não mais seguiam a essência do Espírito Santo, que havia sido derramado em Atos 2, já não mais seguia a linha ministerial única estabelecida pelo Espírito Santo. Então, Barnabé também não expôs os irmãos de Jerusalém, um princípio maravilhoso, não expor os irmãos, não falar mal dos irmãos, não expor a autoridade. Mas Barnabé percebia, porque ele tinha o Espírito nele, que aquela linha não era a linha única traçada pelo Espírito Santo de Deus, dada em Atos capítulo 2. Mas Barnabé não expôs a liderança. Mas quando Barnabé foi para Antioquia, a pedido dos irmãos, para ver se de fato os gentios tinham recebido a palavra, Barnabé foi e ficou. Eu gostaria que você prestasse atenção como que é importante ter espírito de discernimento, é o que Paulo fala posteriormente em Efésios capítulo 1, para nós termos um espírito de discernimento e de sabedoria. Na igreja você precisa discernir as coisas. Você tem a unção dentro de você, você tem a presença do Espírito Santo em você. Não seja alguém levado para a esquerda ou para a direita. Tenha a constituição da Bíblia, tenha uma vida de oração, mas também usa o seu discernimento, que é a unção que está dentro de você. Então Barnabé discerniu que em Antioquia era o lugar que o Espírito estava agindo. Então, a partir de Antioquia, essa única linha ministerial, iniciada em Atos capítulo 2, ela foi dada sequência em Antioquia, uma vez que Paulo e Barnabé foram inseridos na igreja. Por isso que eu pedi a você atenção para esse nome Antioquia. A igreja em Antioquia, e diga-se de passagem, ali, pela primeira vez, deram o nome de cristãos. Os seguidores de Jesus foram chamados os cristãos. Então Antioquia não é uma igreja qualquer. E quero deixar claro neste momento, não são duas linhas ministeriais, como eu falei há pouco. Não é a linha de Jerusalém, não é a linha de Antioquia, é uma única linha ministerial iniciada em Atos capítulo 2. Eu não vou nem voltar o tempo falar que iniciou no Antigo Testamento, porque a dispensação era diferente. O fundamento, a base era diferente, que era a lei de Moisés. Mas eu estou falando do Novo Testamento, como Jesus, o primeiro ministro de uma nova aliança. A base de tudo é o Espírito. Se não tem o Espírito como dado em Atos 2, não tem linha ministerial, não tem ministério, não tem plano eterno de Deus. O que pode ter é madeira, feno e palha. Muitas aparições, muito volume, mas sem a expressão do Espírito Santo. Então, agora, Paulo e Barnabé estavam juntos novamente em Antioquia. Repito, Barnabé tinha muito encargo com Paulo, enxergava um potencial em Paulo. Nós também precisamos dar oportunidade para todos os irmãos. Todos os irmãos que creram no Senhor têm um potencial de serem úteis a Deus. Por isso que na igreja nós não podemos abrir mão de nenhum irmão, de nenhuma irmã. Obviamente há uma ordem, obviamente há as coordenações, obviamente há as instruções. Não é tão somente porque você creu e foi batizado que você vai sair por aí fazendo a obra. Você precisa manter comunhão com os irmãos que estão à sua frente, os presbíteros, os diáconos, as diaconisas, os coordenadores, as coordenadoras. Se você andar encabeçado, você será bênção na igreja. Observa que quando pediram Paulo para ir para Cesareia e depois para ir para Tarso, Paulo foi.
Paulo não olhou o seu currículo. Paulo não olhou que foi instruído aos pés de Gamaliel. Paulo não olhou que falava o grego, o hebraico, o aramaico, o latim. Paulo não olhou que tinha cidadania romana. Paulo não olhou que era eloquente. Paulo tão somente se submeteu primeiramente a Ananias e depois à direção dos demais irmãos. Seja humilde na igreja. Seja esvaziado na igreja, que Deus vai levar o seu ministério até aquele dia, até a glória do Deus Pai. Portanto, Paulo foi um exemplo para nós. E Barnabé tinha olhos espirituais. Então agora, Atos capítulo 13, versículo 2, o Espírito Santo disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Então agora, tanto Barnabé quanto Paulo foram separados para servirem a obra. Não apenas servir a igreja, mas servir a obra. Por isso que nós temos os irmãos que cuidam da igreja na localidade, são os presbíteros e os diáconos, mas tem também os obreiros que cuidam de uma micro-região, até mesmo uma região. Por isso que nós precisamos orar pelos irmãos líderes. Orem pelos líderes da sua cidade, orem pelos obreiros que cuidam da micro-região, ora pelos cooperadores, ora pelos irmãos que são a boca de Deus, que tem trago para nós a palavra profética. Então, Paulo e Barnabé, eles começaram então a servir a obra do Senhor. Mas, um parênteses, neste período que Paulo ficou em Tarso, me permita o termo, ficou de quarentena, Paulo, ele teve a maior revelação que o homem poderia ter. Ele teve a visão do terceiro céus e teve a visão do paraíso. Isso está relatado por ele mesmo em 2 Coríntios capítulo 12. 14 anos antes, ele teve essa revelação. E quando ele escreveu em Coríntios, já haviam passado 14 anos. Então, quando que Paulo teve essa revelação? Muito provavelmente, pela cronologia, ele teve essa revelação em Tarso. Então, quando ele foi levado para Antioquia, ele já tinha uma visão totalmente clara do plano macroeconômico de Deus. Mas eu não tenho tempo de entrar sobre isso hoje. Então, tanto Paulo quanto Barnabé, eles foram para a obra do Senhor, e como ainda existia muita resistência por parte dos judeus, eles então focaram aos gentios. Eles foram saindo pregando o evangelho, falando da salvação em Jesus Cristo para os gentios. Então foram para a região da Galácia, como Derbe, Listra, Icônio, e ali muitas coisas aconteceram, igrejas foram levantadas, curaram paralíticos, multidões criam na palavra deles. Obviamente, Satanás não fica parado. Isso suscitou inveja e ira por parte dos judeus. Observem que Paulo e Barnabé, eles abriram mão de uma vida espiritual estável na igreja de Antioquia. Me permita aplicar, onde todo mundo conhecia todo mundo, cada dia estava almoçando e jantando na casa dos irmãos, tinha festa do amor, todo mundo com o mesmo falar, todo mundo com o mesmo pensamento, todo mundo na mesma esfera. Eles abrem mão disso para serem perseguidos na obra do Senhor. Foram perseguidos, não poucas vezes que Paulo foi preso, não poucas vezes que Paulo ficou na voragem do mar, não poucas vezes que Paulo levou 40 açoites menos um, não poucas vezes que em perigo de morte, frio, fome, nudez. Por quê? Por causa de uma visão. Eu quero dizer algo para nós, para mim e para vocês. Eu disse no início dessa palavra, Deus tem um propósito conosco. Ele não te criou, ele não se encarnou em um homem chamado Jesus, ele não foi à cruz tão somente para você ficar no conforto da sua casa. Em épocas normais, eu não estou falando em épocas de pandemia agora, quem sabe mal você vai numa reunião ou duas na semana, mas Deus requer muito mais do que isso. Ir a uma reunião, você que me ouve, em um local de reunião, ou num templo, ou numa congregação, isso é o dever de qualquer servo de Deus.
Mas o que Deus requer é que você tenha uma vida digna, uma vida exemplar, uma vida que as pessoas possam se espelhar nela, uma vida que você expresse o Senhor Jesus, e o seu testemunho já é uma pregação do Evangelho. O resultado é você ir no local de reunião, o resultado é você ir no templo, o resultado é você ir na congregação, não importa o nome que você queira dar, para ali você apresentar aos demais irmãos os despojos que você conseguiu durante a semana, despojando o Egito, despojando as trevas, despojando o Satanás e mostrando uma vida incriada que há dentro de você. Uma vida que você leva oração às pessoas, uma vida que você leva os livros às pessoas, uma vida que você evangeliza as pessoas, seja na escola, seja no trabalho, seja na sociedade, no dia a dia. Esta é a vida que Deus requer de você. Então você entende que ir no local de reuniões, templo ou congregação é o mínimo, é apenas o resultado de uma vida vitoriosa que você leva durante a semana. Então Paulo e Barnabé abriram mão de uma vida estável no aspecto financeiro da igreja em Antioquia para serem perseguidos, e onde eles iam suscitavam iras e inveja. O que ocorreu? Esse lado positivo que eu estou contando é porque os dois tinham apenas um único foco, e este foco é cumprir a vontade de Deus nessa terra. E diga-se de passagem, é o tema da quarta mensagem que o obreiro Clidenor irá compartilhar semana que vem. Enquanto tivermos o mesmo foco, enquanto tivermos a mesma visão, enquanto tivermos o mesmo espírito, as trevas não alcançarão vantagem sobre nós. Nós então seremos um servo de Deus. Como diz o livro de Mateus, muito bem, servo bom, fiel e prudente, entra no gozo do teu Senhor. Então, aqui eles tinham um único foco. O grande problema, como seres humanos comuns, embora Paulo teve uma visão maravilhosa, mas era um homem como eu e você, o único digno de ser louvado é apenas Jesus. Infelizmente, no momento de descuido, talvez preocupado muito em fazer a obra, eu não estou dizendo que fazer a obra seja errado, eu estou dizendo que primeiramente, antes de fazer a obra, você tem que ter o desfrute, você tem que ter a presença do Espírito Santo, como Caim e Abel. A palavra diz que Deus aceitou Abel, e o resultado é que aceitou a oferta de Abel. E a palavra diz que Deus rejeitou Caim, e depois rejeitou a oferta de Caim. Então, antes da oferta vem a pessoa. Então aqui, muito provavelmente, eu não vou citar nome, se é Paulo, se é Barnabé, eles estavam mais preocupados com a obra. Estou dizendo muito provavelmente, eu não estou afirmando, é o meu ponto de vista, estavam mais preocupados com a obra do que com a essência do Espírito. E talvez estavam planejando muito fazer a obra e passaram a orar menos. Colocaram a obra na frente da vida. E a palavra diz que primeiro vem a vida, depois vem a obra. Então, eles entraram em choque por causa de João Marcos, eu não vou entrar em detalhes, e eles se separaram. Paulo, então, escolhe Silas, isso está em Atos capítulo 15, versículo 40. Barnabé toma João Marcos e vai para Chipre. E Paulo e Silas, então, eles vão a seguir para a Síria e a Cilícia, e em certo momento eles encontram, ou eles conhecem Timóteo. Então, depois começa a haver um revezamento entre eles, mas todos eles andaram pela Ásia, pela Macedônia, pela Tessalônica, Coríntios, Éfeso. Todos eles, liderados por Paulo, partiram para esses lados pregando o evangelho. E diga-se de passagem, Deus era com eles. Eu não estou aqui dizendo que Paulo estava errado ou que Barnabé estava errado. Eu só estou chamando a atenção aqui que enquanto tinham o mesmo foco, a mesma direção, as coisas eram abençoadas. Mas quando eles perderam o mesmo foco, houve uma divisão, uma separação, e futuramente Paulo escreve aos Coríntios: o só haver demanda entre vós já é uma perfeita derrota. É claro que a obra de Deus não poderia parar por causa do desgaste entre os dois, mas a essência
o Espírito, a unção entre os dois, ficou comprometida, tanto é que houve uma separação. E a Bíblia, então, doravante, não comenta muito mais sobre Barnabé, mas continua falando sobre a pessoa de Paulo. E eu não estou dizendo aqui que Barnabé estava errado ou que Paulo estava errado, isso compete ao Senhor. O fato é que eles se separaram por discussão com respeito à pessoa do jovem João Marco. Então, nessas andanças de Paulo, Silas e Timóteo, Paulo passa por Éfeso, e então ali ele tinha muito carinho pela igreja em Éfeso, e ele também tinha a visão que essa linha ministerial única precisaria dar continuidade. Por quê? Porque a idade estava chegando e ele então precisava levantar discípulos com essa visão, baseada naquela visão que ele teve em 2 Coríntios capítulo 12, onde ele relata, mas fisicamente tudo indica que ele teve essa visão ali em Tarso, quando ele estava recluso, quando ele estava ali em quarentena. Então, em Éfeso, Paulo aluga um lugar e estabelece uma escola, a escola de Tirano. E Paulo, então, com toda a experiência que ele tinha, ele produziu muitos discípulos, muitos profetas, entre eles Epáfras. Epáfras, se você pegar Colossenses capítulo 1, versículo 7, ali faz menção da pessoa de Epáfras. Muito provavelmente quem levantou o testemunho da igreja em Colossos foi Epáfras, porque não há registro na Bíblia que Paulo tenha ido em Colossos. Então, Epáfras foi um resultado de um aperfeiçoamento que Paulo deu na escola de Tirano, na cidade de Éfeso. Daí a importância de nós termos também estudos bíblicos, como agora a editora lançou Os Fundamentos da Fé Cristã, já está no volume 2, está saindo agora o lançamento, Os Fundamentos da Liderança. Encorajo vocês a adentrarem nesses livros, porque, como eu disse no início, além da oração, você precisa ter base bíblica para não ser enganado por pessoas enviadas pelo inimigo. Então, Paulo, em Éfeso, ele consegue levantar uma escola, a escola de Tirano, onde ele estabelece, então, vários apoiadores. E ele tinha esse mesmo desejo de abrir um centro de aperfeiçoamento em Corinto, mas ele não teve tempo, até porque uma oportunidade que ele passou em Corinto foi porque essa igreja estava repleta de problema, litígio, fornicação e outras coisas mais. Então Paulo não teve espírito neste momento para poder estabelecer ali uma escola de aperfeiçoamento, uma espécie de CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. E na última oportunidade que ele passou, ele também não teve tempo, porque ele estava indo de caminho para a Judéia para levantar as ofertas que haviam levantado. Ali ele teve que cortar caminho, porque ele ficou sabendo que alguns queriam fazer uma emboscada e matá-lo, então ele teve que partir por terra por outra direção até chegar em Jerusalém. E chegando em Jerusalém, isso está registrado em Atos capítulo 21, viu? Essa passagem. Chegando em Jerusalém, ele novamente sofre perseguição, ele é preso, ele é detido, porque muitos judeus haviam falado mal dele, tinham inveja de Paulo, porque a obra que ele fazia era uma obra grandiosa. Então Paulo, por fim, foi levado preso desde Jerusalém até Roma, e vocês sabem da história. Chegando em Roma, termina o ministério de Paulo com respeito à edificação de igreja e inicia o ministério epistolar. A partir da prisão, Paulo escreveu algumas epístolas. Teve um período que ele foi solto, ele foi liberado, mas depois ele foi preso novamente. Eu não tenho tempo para detalhar. Paulo então escreve Filipenses, Colossenses, Filemão, Éfeso, também as epístolas para Timóteo, onde estava no final da sua vida, como 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, ele fala sobre isso. Então termina o ministério epistolar também de Paulo, porque ele foi martirizado. Porém, o rastro positivo que Paulo deixou, essa linha única ministerial, não se apagou. Deus então agora levanta um discípulo que era apóstolo, chamado João, era o mais idoso de todos já haviam morrido, só tinha ficado João, e Deus novamente levanta João, porque lá no início ele era um dos líderes da igreja, Pedro, Tiago e João.
novamente agora João, Deus teve misericórdia dele, renova o encargo dele, renova a visão dele, e após a morte de Paulo, Deus então levanta João novamente, e João vai para Éfeso. Em Éfeso, o que João faz? Pega a base de Paulo, tudo que Paulo fez, e João dá continuidade. João percebeu que o que faltava ali era a prática do amor. O conhecimento eles tinham. Então João, por um período, ficou em Éfeso ajudando os irmãos, mas o imperador Domiciano, usado por Satanás, persegue João, leva ele cativo para a ilha de Patmos. Lá provavelmente, segundo a história, ele fica por volta de 4 anos. Ele teve a visão toda do Apocalipse, é lá que ele teve essa visão. João e depois retorna, escreve o livro de João e escreve o livro de Apocalipse. Então João, ele não foi reinventar a roda. Quando ele chegou em Éfeso, ele deu continuidade a essa única linha ministerial que o apóstolo Paulo havia começado. Então agora João morre em ditosa velhice, ele não foi martirizado, ele morre, e agora eu pergunto a vocês, essa linha ministerial acabou? Não. A palavra diz em João, eu já estou finalizando, a palavra diz em João capítulo 21, quando estava João, Pedro, capítulo 21, versículo 20, então Pedro, voltando-se, viu aquele que o ia seguindo, o discípulo a quem Jesus amava, que é João, o qual nascesse e reclinara sobre o peito de Jesus. Pedro perguntou, Senhor, quem é o traidor? Isso lá na ceia. Vendo, pois, Pedro perguntou, Senhor, e quanto a este? João estava passando, Pedro falou, Senhor, e quanto a este? Referindo-se a João. 22, respondeu-lhe Jesus. Jesus respondeu para Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Preste atenção. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Preste atenção. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo, que é João, Jesus não dissera que João não morreria. Mas, 2 pontos. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então o Senhor não disse que João não morreria, senão ele seria uma múmia de 2000 anos. Mas Jesus disse, eu quero que ele, esse ele é o ministério de João. Então, essa única linha ministerial, que começou em Atos capítulo 2, derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, onde os 12 levaram adiante, até certo momento, por meio da igreja em Jerusalém, onde quando começou a perseguição, Atos capítulo 8, os discípulos se recolheram, Pedro ficou sozinho, perdeu força, porque não tinha apoiadores. Os judeus eram muito fortes. Então ali, Jerusalém envelhece, com essa única linha ministerial, estou revisando rápido, Deus levanta Saulo. Saulo então agora tem a revelação do céu, 2 Coríntios 12, é levado para Antioquia junto com Barnabé, e a partir de Antioquia, Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, leva essa única linha ministerial para o mundo gentio, e todas as regiões da Ásia, da Macedônia, da Galácia, todas elas recebem a palavra que é essa única linha ministerial. Por quê? Porque o ministério, do capítulo 1 fala isso do livro, não é para uma pessoa, não é para uma família, é para um povo. Então agora Paulo faz a sua obra, é martirizado, morre, o Senhor levanta João, e a partir de João, quando ele morre, o ministério de João, não é João, o ministério de João vai permanecer até a volta do Senhor. Que ministério é esse? É o ministério do Espírito e da vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6:63. Então, quem somos nós hoje? Nós somos aqueles que estamos dando continuidade a essa única linha ministerial que começou em Atos capítulo 2. Então nós não somos da linha de Jerusalém.
E também não somos da linha de Antioquia, nós somos da linha de Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, a única linha ministerial que parou em Jerusalém pela velhice espiritual e foi retomada em Antioquia. Mas a nossa base não é Antioquia, a nossa base é Atos capítulo 2, antes de Antioquia. Então, a nossa fé nasceu em Abraão, somos filhos da fé, somos filhos da promessa, porque Gênesis fala do descendente, Gálatas 3, 15 e 16 fala que esse descendente é Cristo, e nós somos a sequência do trabalho de Cristo nessa terra. Então a nossa fé nasceu em Abraão, estou falando na promessa. Quando cremos em Jesus, a fé foi implantada em nós, e hoje a nossa linha ministerial é a partir de Atos capítulo 2, o ministério do derramamento do Espírito Santo, cuja base é o Espírito e é a vida. Então, eu termino por aqui. Eu gostaria que vocês ruminassem essa palavra, que vocês não deixassem de ler esse livro, porque essa palavra ou essas palavras conduzirão todos vocês à presença do Deus Pai e nós seremos inseridos na glória. Jesus é o Senhor. Boa noite a todos, até a próxima oportunidade.